Eu sou casado há mais de 30 anos e eu tenho como esposa a Andoanete, né? Muitos de vocês conhecem ela. E ela é uma pessoa que sempre trabalhou a parte positiva, a parte de superação, de autossuperação, de a luta. A Milene conhece bem de perto a Andoanete, né? E quem acompanhou aquele profissional, não sei se é um psicólogo, um médico dos Estados Unidos, há uns 2, 3 anos atrás, em que ele era o maior sucesso, quando ele dizia que no final das contas, lá no final de tudo, assim, quando você está velhinho ou quando você passou por um processo muito grande de estresse, de dificuldades, que ter sido positivo, né, apesar de tudo, valeu a pena, né? E então é em cima disso que a gente quer começar a falar hoje, né? Quem estava desde o início ouviu esse médico Haddad aí, né? Hussein Haddad, parece. Depois talvez a Milene vai disponibilizar. O que ele fala é o que a gente vem falando há muitos anos, né? Há muito tempo, não só em tempos de Covid, que é uma coisa que tem preocupado muito as pessoas, né? E quer queira, quer não, essa convivência, né, que eu tive com a minha esposa me ajudou muito, né? Porque eu vim de uma família que não conseguiu me passar muitas coisas assim de vencer, de acreditar, de ir à luta. E isso foi, por isso que é bom casar bem, né? Que daí a gente tem uma pessoa para crescer juntos, né? E muito do que eu sou hoje, eu creio que ela possa ter me auxiliado muito, né? E isso faz com que a gente enfrente muito as dificuldades. A Milene é uma pessoa que passou por isso de um outro modo. A arte, dentro do seu período lá de convalescença, eu sei que cresceu muito. O Rui, né, num processo de mudança de comportamento, eu sei que cresceu muito, né? E, claro, eu não vou falar de todos, porque eu não sei da história de cada um, sei de algumas pessoas que a gente convive mais, mas isso é importante que, além do que a gente internamente trabalha, que a gente propague isso para as outras pessoas. Porque a mídia, ela conseguiu, ou as pessoas, né, que convivem com nós ou ao nosso redor, elas estão com medo, né? Elas estão preocupadas, porque o tipo de morte que as pessoas que são acometidas pelo Covid, a falta de ar, né, ou a insuficiência cardiorrespiratória, o cansaço, ou o entubamento lá por 2 meses, aí a pessoa ela não vence e falece, e isso traumatiza o ser humano, né? A gente se comove muito com o tipo de falecimento que está acontecendo, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que soube que hoje estava com Covid, 2 dias depois ela faleceu, e aí a gente ouve as histórias dos filhos que não deu tempo de se despedir, que nem por aquelas videochamadas dentro do hospital foi possível. Então, a gente se sensibiliza muito com isso, né? Então, o meu pedido é que a gente vá fazer a nossa parte, que a gente consiga trabalhar isso dentro de nós, né? E passar isso para os outros, né? Aumentando a capacidade de fé. Se você não tem a fé o suficiente, peça para que essa fé seja aumentada dentro da tua crença, seja Deus, seja quem for, que a tua fé aumente e que você possa ir à frente, ir adiante, né? Eu acho que todos aqui, né, no momento em que iniciou a pandemia o ano passado, todos nós fomos solicitados a trabalhar mais, né, a levar mais produto para as pessoas, né? E isso faz com que a gente esteja mais exposto, né? E eu fiz uma pergunta semana passada se das pessoas com quem vocês convivem ou uma pessoa mais próxima ou familiar ou você mesmo se foi acometido com Covid e se perdeu alguém, né? A gente vai ver que se perdeu muito poucas pessoas, a não ser aquelas que têm comorbidades, né? Daí o próprio produto às vezes ele é insuficiente para poder dar a volta nessa pessoa, né? Eu não quero falar mal, não gosto de falar mal, tá? Cada um de nós tem uma crença,
mas eu assisti uma parte só da palestra da doutora Débora semana passada, onde ela deu lá, começou um período de perguntas e respostas, quase no final, no final da palestra, aonde, por exemplo, ela dizia que a gente tinha que tomar lá 4 cápsulas de alho, 2 de vitamina C, 3, 180 ml, 200 ml de aloe vera. Pelo amor de Deus, isso é uma questão de filosofia de cada profissional, tá? Mas eu, por exemplo, tenho experiência, daí bem positiva. A Milene tem uma pessoa bem próxima dela, em que o pai chegou a tomar, num período, acho que de 10 dias, 12 litros de aloe vera. Em 10 dias, 12 litros de aloe vera, né? E aí, essa é uma pessoa de idade que está revertendo o caso. Reverteu praticamente, né? Os médicos não acreditam pelos resultados dos exames como ele está. E a gente sabe que... Aí ela me ligou, a filha desse senhor, né? Que a glicose estava muito alta, que estava acontecendo tal coisa, o que ela podia fazer. E ela não estava dando nem um Fields e nem um Fields of Greens, que é importante para alcalinizar o sangue, para carregar o excesso de açúcar no sangue. E também não estava dando Ultrabody. Eu disse, não, mas tu tem que dar, né? Tu tem que dar, porque senão... Não é que, ela nem sabia, na verdade, né? E é uma empresária, ela não tem tempo de ficar estudando, né? Ou lá no meio do turbilhão de medo de perder o pai, acontece que a pessoa às vezes não consegue raciocinar e precisa de pessoas de fora. E aí a gente mandou essas pessoas fazerem isso, né? Mais um caldo de vegetais lá para o pâncreas, e essa pessoa conseguiu reverter o quadro. E sexta-feira ela me ligou me agradecendo muito e tal. Então, quando a gente trabalha com complementos alimentares, com produtos naturais, nós trabalhamos com prevenção. Se é prevenção e é um alimento, é uma comida que está em forma de pastilha, de cápsula, esses princípios ativos que vão, por exemplo, fortalecer o teu sistema imunológico, né? Melhorar a parte cardiovascular, ter capacidade de um fígado que consegue metabolizar tudo que entra, os nutrientes, as vitaminas do complexo B, por exemplo, a vitamina C, a clorofila, né? Ou a aloe vera, que consegue devolver circulação aos capilares, né? Tudo isso a gente não vai conseguir com 2 pastilhas de 3 pastilhas de Fields of Greens, 4 cápsulas de alho, não vai conseguir. E daí a gente perde a oportunidade de ajudar uma pessoa, de ela melhorar, né? Para mim está bem claro que como o princípio ativo ele está ali dentro de um alimento funcional e ele está diluído, né? Por exemplo, o aloe vera produz óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é falado hoje no mundo inteiro porque ele melhora a circulação sanguínea, né? Mas se tu tomar 100 ml de aloe vera gel, esse óxido nítrico ele não vai nem fazer cócegas. Numa doença, estou falando numa doença, né? O bom é que a gente tome ele preventivamente, antes de ficar doente. Então, para que esse óxido nítrico, que hoje tem médicos no mundo que dão óxido nítrico para pessoas com Covid, ou quem conhece, por exemplo, o óxido nítrico ele é importante para qualquer doença cardiovascular, qualquer dificuldade circulatória, o óxido nítrico ele é perfeito para isso, né? E uma das consequências do pós-Covid é que tem pessoas infartando, pessoas com derrame, com isquemia, com aneurismas, e na presença do óxido nítrico, você evitaria isso, né? E se você associar, por exemplo, um Arctic Sea, que é o nosso ômega, né? O Arctic Sea, ele melhora a fluidez do sangue, isso faz com que... Porque a Covid já se sabe, né? Ela não é nem sistêmica. É uma doença multissistêmica. Multi quer dizer o quê? Que a mesma pessoa pode ter lá um prejuízo muito grande no fígado, na vesícula, no pulmão, no cérebro. Ou seja, você, com a presença daquele vírus, ele pode gerar consequências graves. E a gente tem na nossa mão
algo que pode evitar isso, fortalecendo o nosso sistema imunológico, né? Agora, não é duas. As pessoas dizem assim, João, quantas cápsulas de ômega eu tomo, né? No Arctic. Olha, qualquer estudo científico está em cima de 1,5 grama. 1,5 grama, cada cápsula do nosso Arctic Sea tem 500 miligramas. 500 vezes 3, 1.500 miligramas, 1,5 grama. É no mínimo 3, como prevenção, eu digo, né? Lesões de sistema nervoso, pessoa que infartou, pessoa que está com dificuldade circulatória, ela não é 3 cápsulas que vai fazer a diferença, porque ela já está acometida, né? Então a gente tem que dar 6, 7, 8, 9 cápsulas por dia, né? Quando a gente entender isso, nós vamos conseguir reverter o quadro. E aí a gente ouve, por exemplo, como eu vi sexta-feira, um muito obrigado, foi um anjo que apareceu na vida, tal, tal. Porque é uma pessoa que daqui a pouco está prejudicada lá em tomar decisão, porque está envolvida na doença, né? O nosso trabalho é esse aqui. A parceria que nós temos com a Forever é de mostrar às pessoas que a gente tem algo na mão que pode fazer a diferença. E vocês são a prova disso, né? Eu sei que todos vocês, mesmo a Astrid, né? Ela já, eu vou falar isso porque ela declarou, né? Que ela foi dado como positivo por Covid, foi uma pessoa que me ligou, aumentou as doses de tudo e tirou de letra, né? Talvez alguns de nós possa até ter passado já, a gente pode até nem ter tido sintoma nenhum, né? Tomara a Deus que não, porque daí a gente possa ter contaminado alguém, mas você sabe que eu fico de butuca, né? Em um ano e meio, aí que tá, não, um ano, né, de Covid que a gente tem, ninguém que eu estive próximo, assim, dizia assim, olha, não vem aqui porque eu tô com Covid, tal, tal. Isso pode ter acontecido, já aconteceu de pessoas me ligarem, mas não que eu estive próximo no período e eu mantenho essa distância. A minha parte eu faço, assim, de manter a distância social, de lavar as mãos, de usar álcool gel. Se eu entro num estabelecimento que eu posso lavar as mãos, eu lavo as mãos. Muitas vezes eu troco de máscara 2 vezes por dia. Quer dizer, é praticamente inevitável a gente ter hábito de levar a mão ao rosto, né? Mesmo que sem querer, a gente nem se dá conta às vezes. Então, estar com as mãos limpas, né, faz parte de a gente passar isso para as pessoas, né? Agora mesmo eu estava ouvindo um pouquinho antes de ligar o celular de um menino, né? Que perdeu a mãe e que, assim, ó, em 8 horas ele perdeu a mãe. Deu o resultado, em 8 horas ela faleceu. E daí ele estava desesperado, porque as pessoas fazem aglomeração, não usam máscara na rua, tudo mais. Mas o nosso corpo é a nossa maior fortaleza, né? Quando a gente tem isso, por isso que eu falei semana passada que nós temos que ter um espírito forte. E muitas vezes, eu sempre digo, a Marilene deve estar aqui não, ouvindo o treinamento, né? A Dalva também eu sei que está. Que são pessoas próximas, assim, eu não consegui olhar mais. Mas a gente tem que estar, muitas vezes, no meio de um desafio grande para poder crescer, para poder se superar, né? Porque esses desafios fazem a gente ser diferente, né? Fazem a gente tomar outras medidas ou fazem a gente se puxar e ir para a luta e vencer. E depois tu olha para trás, tu viu que valeu a pena. Sobre o nosso trabalho, que é tão importante, o sistema imunológico, né? Você sabe que todo mundo, todos vocês... Milene, se alguém quer fazer pergunta, que nós tínhamos falado semana passada, que daqui a pouco era bom deixar aberto para perguntas e respostas, porque Sim, eu acredito que todos nós temos que falar, tá? Porque o trabalho do gerente é ensinar as pessoas a fazerem da nossa rede aquilo que nós fizemos. Senão, não adianta nada. Não adianta só o João saber, a Milene saber, a Luciane saber, a Astrid, a Rosane, o Rui. Não, não é por aí, tá? Nós temos que fazer, por exemplo, eu sei que a Marilene é muito estudiosa, eu sei que a Dal me disse que quer estudar muito, eu sei que a Verônica, que é uma pessoa que está aqui, é muito estudiosa. Se a gente não praticar isso, se a gente não exercer isso, a gente não ajuda, a gente não muda.
Tu imagina que nós temos aí dentro da nossa rede 1.000 pessoas e que cada um de nós consiga interferir positivamente em 10 pessoas, né? Isso é muita coisa. Isso é são 20.000 pessoas que a gente pode ajudar, 30, 40, 50, 60 mil pessoas. Isso é 10, 12 cidades pequenas que a gente tem por aí, né? Então é importante que a gente comunique isso aos outros, né? E dentro do nosso trabalho, que é o sistema imunológico, porque o sistema imunológico é tudo, tá? É tudo. Quando uma pessoa tem câncer, por exemplo, tem um tumor, é a falência do sistema imunológico. Quando ela ficou com uma sequela pós-Covid, significa que o sistema imunológico dela não foi eficiente, porque o vírus, se você vê o vírus, assim, a bactéria, ele é um ser frágil. Ele é um ser frágil. Não seria difícil de matar ele, né, de destruir, né, a proliferação dessa bactéria, desse fungo. Quando ele se multiplica, significa que ele encontrou um meio, lá um cantinho, um ponto para ele duplicar. E daí a velocidade de crescimento dele é muito grande. Então, cabe a nós, ao nosso sistema de defesa, estar, na verdade, assim, a gente tem que ter o nosso sistema de defesa apto para trabalhar, né? Então, às vezes, a gente critica o médico, porque não conseguiu ajudar, não conseguiu fazer isso, tal. Às vezes o antibiótico que ele deu, ele não conseguiu chegar onde tinha que chegar, né? Não conseguiu atuar. Então isso cabe a nós fazer boas escolhas de alimentação, fazer boas escolhas de complementos alimentares. Agora a gente ouve, cada vez mais a gente ouve falar que vitamina D é boa, que zinco é bom, porque começaram a descobrir no mundo e começaram a mídia a proliferar essas informações que isso é bom. Mas para nós isso, para mim, por exemplo, o zinco, eu sei que o zinco aumenta a imunidade, sei lá, há mais de 20 anos, né? A gente sabe que a vitamina D, ela é muito importante. Se vocês assistirem essa palestra do Dr. Hussein, ele fala que a melhor coisa que ele pode ter de aprendizado nessa questão de atender pessoas online no mundo inteiro, é que, por exemplo, ele conseguiu ver as faixas de especificação de outros países e que a vitamina D para os outros países é de 60 a 100. Aqui, se você pega um médico que não conhece isso, ele diz que com 40 nanogramas por decilitro, você já está com nível de intoxicação. Então, tu imagina essa pessoa aí que a Milene conhece, que eu conheço, e que deu em 10 dias 12 litros de aloe vera. Mas se o médico não sabe disso, ele vai dizer, não, você vai matar o teu pai e tal, tal. E é o que salvou ele, é o que está fazendo com que ele volte a ter uma vida normal. 80% do nosso sistema de defesa, ele começa pela boca e termina lá no ânus. Então, o processo de digestão, de assimilação dentro do estômago, por exemplo, se você come muito carboidrato, a digestão do carboidrato começa pela boca, na mastigação, por duas enzimas que nós temos aqui e que conseguem fazer com que a absorção seja melhor, né? No estômago, com tantos antibióticos, com uma capa hoje inibindo a absorção de nutrientes, no intestino, quando a permeabilidade dele não é boa, tu permite com que esses focos infecciosos, eles se proliferem. Semana passada eu falei sobre o corte biológico, né? O que é o corte biológico? É quando há na tua célula a fase de impregnação de aditivos químicos, de conservantes, de pesticidas, né? De medicamentos. Quando essa célula deixa de cumprir as suas funções, ali o vírus, por exemplo, né? Pega o Covid, ou essa variante que contamina muito mais, ele encontra uma forma fácil de multiplicar, né? O nosso trabalho é falar de um aloe vera gel, de um garlic thyme, de um fields of greens, de uma vitamina C, de um pomestim, que tem, e cada um tem a sua especificidade, mas todos eles levam a um denominador comum, que é aumentar o nosso sistema imunológico, né? Então, tu imagina se você toma um aloe vera, que a gente nem sei se tem ali fora algo que devolve a circulação aos capilares. Aí você toma um Atixi,
que melhora a fluidez do sangue. Aí você toma um Povestin, que só o óleo de semente de uva, ele tem uma ação de 30 e 50 vezes mais potente do que a vitamina E e do que a vitamina C, respectivamente. Então, ele é um antioxidante, ele destrói. O vírus é um ser ácido, né? É uma substância que vai contra a saúde. E você tem ele tomado em grande quantidade, você diminui essa ação de proliferação. Aí você toma o Field's-of-Green junto, que vai melhorar a alcalinidade do seu sangue. A alcalinidade já se sabe, né? Em 1932, o Prêmio Nobel de Medicina já disse que a alcalinidade no teu sangue inibe a proliferação de doenças, né? Aí você toma um Garlic Thyme. Olha, para quem não sabe, o Garlic Thyme me parece que até o final do mês, né, deste mês aqui de março, ele deve estar liberado na loja, tá? Aí você pega um Garlic Thyme, tem a aline e a alicina, que são duas substâncias, são dois princípios ativos que são antivirais. E aí eu tomo lá 3, 4 cápsulas, como foi dito, e você tá com o Covid, por exemplo, não, como prevenção, tudo bem, 4 tá ótimo, tá? Mas se não, não, é mais. As nossas filhas, quando elas têm febre, quando elas querem resfriar, o que cai na mão, elas veem nós fazendo. O que cai na mão não volta. Cai 10, 12 pastilhas, 12 cápsulas de Garlic Thyme, é o que vai para dentro da boca. E lá o corpo vai trabalhar. Se tiver um excesso, tu vai observar lá no cocô um pouquinho mais de óleo, né? Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Quando você toma, por exemplo, um Lactic-C, você aumenta a fluidez do sangue. Então, os princípios ativos que precisam chegar aonde está havendo lá a batalha, isso vai acontecer, né? Milene, não sei se tem alguma pergunta. Por enquanto não tem perguntas, mas eu peço a cada empreendedor ou convidado que estiver na sala que anote perguntas e nós vamos estar dando tempo para perguntas. É importante que você tire dúvidas, é importante que você aproveite este momento para ter segurança no que você vai falar. Tá bom? Pode continuar, João, sim. Outra coisa que é importante, Milene, se alguém tem a experiência, né, de ter ajudado alguém na superação do que está acontecendo agora, né, ou que se a pessoa foi acometida com Covid, que essa pessoa relate isso, né? Relate, porque quem está na sala vai ouvir, vai atender, vai anotar e vai poder levar isso, né? Por exemplo, eu vou falar agora, quarta-feira de noite, vou fazer uma live com a minha rede lá do Paraguai. Milene, tu conhece, né? O Júlio César é um gerente, né? E eu vou falar sobre ansiedade e estresse. E daí a gente vai para a realidade, né? A nossa realidade. A ansiedade, a preocupação com o que vai acontecer no futuro, né? E o estresse é o que você está vivendo no presente ou alguma coisa que te aconteceu no passado e tu fica remoendo e você potencializa a ação de estresse, né? E aí eu estava ouvindo esses dias um médico falando sobre pós-Covid e doenças de pele. E doenças de pele. E a pele, quando uma pessoa está num nível de exaustão, lá, o estresse ele tem 3 estágios, tá? E o nível de exaustão é o último estágio dele. Significa que você está pronto para explodir, né? E a pele é o órgão que avisa, né? Que dá o comando de dizer assim, olha, não aguento mais. E a gente vai falar em cima disso, né? Que nós precisamos diminuir o nível de estresse. E aí vem aquilo tudo que eu falei no início da nossa conversa, que eu aprendi muito isso com a minha esposa, né? Que a gente, apesar do rolo que a gente está, olhar para frente, qual é a solução? O que eu preciso fazer? Não pensar no problema, né? Se vocês ligam a TV, é só o que se fala, morte, falta de ar, só isso que a gente ouve, né? Nós precisamos levar ao contrário, olha, nós temos algo que pode te ajudar, né? Semana passada, a Milene, eu sei que já comprou nessa loja, essa pessoa veio no Instagram e disse assim, olha, são 30 anos, mas se vocês não vierem comprar na minha loja,
eu vou fechar, né? Em função da bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tem gente que não é daqui, mas imagine o nível de estresse dessa pessoa. E o estresse é um caminho aberto para ter câncer, para infartar, para levar um derrame. A ansiedade é uma antecipação de um problema que daqui a pouco tu vai conseguir superar, né? Eu sempre penso assim, olha, agora tem um motorista ali na rua, buzinou para ti, tal, tu brigou, fez a maior confusão. 2 horas depois está tudo tranquilo. E aí tu pensa assim, valeu a pena eu ter ficado nervoso com aquele motorista? Aí tu vai ver que não valeu a pena, né? Então é em cima disso que a gente precisa ter a cabeça. E daí, claro, não é? Por isso que tem que ter um espírito forte. Ah, João, como é que tu consegue ser assim? Porque eu passei maus bocados. Ah, que eu passei maus bocados, eu passei. Só que, apesar de todos esses maus bocados, foram mais de 10 anos, eu consegui me fortalecer internamente. E aí, eu postei essa semana que passou, né, Milene, aquele trabalho do Anthony Robbins, do Tony Robbins, né? De a gente pular, da gente bater, da gente acreditar. A gente usa muito pouco do nosso corpo ao nosso favor, né? Essa estrutura aqui, né? A estrutura física, digamos assim, do nosso corpo, ou aquilo que a gente bota na nossa cabeça como sendo uma verdade, ela faz com que a gente vença ou que a gente decaia, né? E aquilo que tu acredita é a tua verdade, daí não tem, né? Não tem como a gente mudar, a não ser que tu queira mudar, né? Por isso eu acho importante esses treinamentos, e eu sou a favor, tá, Milene? Eu sou a favor que a gente ouça não só o João, não é que eu não quero falar, mas é que daqui a pouco, quem ouviu a história do Rui, pensa assim, mas que live mais linda, né? Quando ele contou a história lá atrás. Quando a Rosane, era para eu e a Rosane falar sobre meia hora de produto, meia hora de negócio, e ela se perdeu e falou toda a história de vida dela. A história de vida dela começou com saúde, né? Com uma dificuldade. Então, para mim, isso engrandece a todos nós, tá? E eu, como eu falei semana passada, eu creio claramente que a gente precisa passar para mais pessoas, tá? Para que mais pessoas estejam aqui. Talvez a gente tenha que pensar num outro horário, né? Por exemplo, se você tivesse que falar quarta-feira, de noite, eu já não vou participar porque eu tenho esse compromisso com a minha rede lá do Paraguai, né? Mas dá um outro horário para que mais pessoas possam ter acesso e que a gente possa falar sobre isso, né? E tu tem, Milene, uma rede de gerentes treinados, né? Muito bem treinados. Casualmente, eu, por exemplo, a Bea e o Normei são meus colegas de curso, né? Nós estamos fazendo um curso de especialização de nível superior em microsemiótica e irídia. E ali a gente acaba aprendendo muito com profissionais, né, com pessoas experientes. Mas eu tenho certeza que quem usou o produto, né, e aí tu talvez conheça mais do que eu, porque tu tem contato com todas essas pessoas, quem usou o produto e teve uma resposta lá, seja no que for, essa pessoa ela engrandece muito. Por exemplo, nós falamos sobre, acho que faz uns 2 meses, mais ou menos, e a Sara ali de Vacaria, que é da minha rede, onde ela deu depoimento sobre o V-Force, né? Que foi a salvação dela. Isso é as palavras dela, né? Onde ela levantou o astral dela, porque ela estava sobrecarregada. Ela é professora de funcional, ela também trabalha com pilates, ela tem uma academia, ela é diretora de um colégio, ou seja, é dona de casa, tem múltiplas funções. E aí, como essa professora, eu posso estender, por exemplo, essa pessoa que eu falei, que a gente ouviu semana passada, sobre estresse e sobre ansiedade. Se tu não trabalhar ele, o teu sistema imunológico vai baquear. Ele não vai dar conta. E aí, daí pode surgir uma brecha, né? um veio para o teu vírus lá poder encontrar um meio correto de multiplicação.
E daí, assim, ó, outra coisa que eu venho pensando faz muito tempo, eu nunca falei, Milene. Tu imagina assim, ó, as pessoas que não cuidaram nunca da saúde, mesmo os jovens. Essa variante agora tem pego mais os jovens, né? E os jovens, de um modo em geral, não vamos botar o todo, tá? O todo. Eles se alimentam muito mal. Eles se alimentam muito mal. É fast food, é lanche rápido. Eu já atendi alunos e que eles estão lá no colégio, eles comem uma batatinha frita, eles comem alguma coisinha assim e acabou. Então, essas pessoas, talvez, nós aí, bota aí o Rui aí com 60 anos, tu também, milênio próximo, talvez nós tenhamos mais saúde do que eles, né? Por isso que eu digo que a complementação alimentar, usar um suco de aloe vera, por exemplo, usar um suco de aloe vera que trabalha basicamente o ponto principal do nosso sistema de defesa, que é a área gastrointestinal, mesmo para essas pessoas, pode fazer uma diferença muito, mas muito grande. E está se dando conta que cuidar da saúde, né, não da doença, que é aquilo que tu falou no início da tua conversa, né, que nós trabalhamos com saúde, talvez é a parte mais importante que tem hoje nos dias atuais, né? E eu falo que complementos alimentares, eu já falo isso há muito tempo, é um caminho sem volta, né? Então a gente precisa realmente passar isso para as pessoas e fazer com que elas conheçam o que nós temos, né? Que elas conheçam o suco de aloe vera, que elas conheçam o nosso Leak Time. As pessoas dizem assim, João, mas eu compro um lábio ali na farmácia que dizem que é desodorizado e que eu pago R$ 40. E aí compram, não é desodorizado e não tem efeito. E aqui, ó, nós moramos próximo de São Marcos. São Marcos, aqui o município, é um dos maiores produtores de alho. E eu trabalhei ali em São Marcos, trabalho ainda hoje, né? E é uma das culturas que recebe a maior carga de veneno, de defensivo, hoje a gente não pode falar isso, de defensivos agrícolas, né? E isso faz com que aquilo que chega na nossa mesa chega intoxicado, chega mal. E aí eu aprendi isso faz muitos anos, em que quando a gente tem uma soma de pequenas, mas assim, ó, pequeníssimas partículas que são nocivas, a gente chama isso de intoxicação insidiosa, isso vai dando uma interação lá no momento em que há uma renovação celular, em que tu pode dar oportunidade para desenvolver, por exemplo, um tumor, um câncer, ou para que nesse momento, aparentemente tu é uma pessoa saudável, e na hora que precisa agir o teu sistema de defesa, ele não consegue trabalhar isso, né? Então é importante que a gente fale também com os jovens sobre isso, ou que fale com os pais dos jovens, né? E eu tenho certeza que se nós estivéssemos agora numa plateia aqui, né, a presença de todos numa sala de aula, e a gente pergunta assim, levanta a mão, quem é que se sente com menos idade do que tem hoje? De nós aqui, estou falando aqui de nós dentro da sala. Todo mundo, por tomar muito tempo os produtos, né, são pessoas que devem ter aí no mínimo 2 anos de Forever, um que outro que não tem, mas todos vocês vão dizer assim, eu me sinto mais disposto, me sinto melhor, me sinto melhor, me sinto melhor. Exatamente por isso, porque a gente faz a diferença usando complementos de alta qualidade, né? Boa, Milene, tu me lembrou da geleia real, né? É importante falar também da geleia real, que talvez hoje é um produto que é pouco explorado. Dentro da... Pode falar, Milene. Sim, olha só. Dentro da minha rede eu procuro falar da geleia real. Sim, João, Pode falar, Milene. Eu ia complementar justamente, tu falou do nosso aloe vera, tu falou do Arctic Sea, tu falou do Pomestin. Que riqueza nós temos nas mãos, que produto maravilhoso, com esses selos que nós não temos como ter dúvida de compartilhar, né? E, bom, agora também nós temos a geleia real,
Ontem, sábado, eu tive uma palestra de mulheres de América Latina, de Latinoamérica, e uma médica falou muito do suco de aloe vera, o Pomestin, né? Óbvio que também o Arctic Sea, mas da geleia real para todo o sistema imunológico, né? Aumentar o sistema imunológico e para tudo, impressionante. Então, é importante, sim, que tu coloques um pouquinho sobre qual é a função que ela nos brinda, quais são os benefícios que ela nos brinda. Então, deixo contigo. Tá. João, desculpa, mas seria importante também Você sabe falar... que a geleia real é um dos alimentos que tem a maior concentração de zinco, tá? Então, não é só o Viforce. João, oi. João, seria importante Eu não estou te também... ouvindo, Bea. Seria importante também tu falares sobre a sinergia que existe em consumir juntos os produtos. Então, fala um pouco disso aí. Tá, eu vou falar primeiro da geleia real, tá? Sobre a geleia real, se tivesse que dar um benefício, um só, tá? Entre muitos que ela tem, entre muitos, mas um benefício só, ela é considerada o melhor hormônio natural que existe, tá? Ela funciona como um regulador hormonal, tá? Tanto é verdade que tem alguns casos que a gente dá em grande quantidade geleia real em mulheres, e aí, mesmo assim, ó, já encerrou, eu já tive essa experiência, tá? Mas aí um evento só, não fica, eu sei que muitas mulheres não querem mais isso, mas de tomar bastante quantidade e de voltar, não, nem que seja um evento só, um período de menstruação ou uma menstruação, porque realmente mexe muito na parte hormonal, tá? Praticamente, é que a gente conhece muito de geleia real, não vai dar para falar muita coisa, tá? Sobre geleia real, por exemplo, através do microscópio de fluorescência, que é uma forma de ver a cor do cérebro, o envelhecimento do cérebro, quando se toma geleia real. E o que se percebe é que quando você toma por muito tempo, o teu cérebro deixa, porque ele tem um envelhecimento através do microscópio, né? Ele tem a cor dele pronto, mas através de contraste, ele muda de um vermelho, de um verdezinho bem clarinho, para um roxo, por exemplo, que é o envelhecimento. Quando você começa a consumir geleia real, esse envelhecimento, se você está lá na cor vermelha, ele volta lá, por exemplo, para o azul, né? E isso faz com que a geleia real seja considerado um alimento que mais se sabe que freia o envelhecimento, tá? Não que tenha envelhecimento, mas que freia o envelhecimento. Mas tem uma substância dentro da geleia real que se chama ácido 10-hidroxidecênico. O ácido 10-hidroxidecênico, ele é considerado um antibiótico poderosíssimo. Se ele é um antibiótico, significa que ele fortalece o teu sistema de defesa, tá? Se tem selos de garantia, quem já olhou o pote da geleia real, eu vendo geleia real, tá? Porque geleia real, eu sempre digo assim, ó, que quem pode consumir é uma dádiva. A geleia real é um alimento dos deuses, pela sua capacidade de reverter quadros graves, né? Mas esses selos de garantia que estão ali, significa que ele tem, pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, uma concentração do ácido 10-hidroxicênico, que é esse que eu falei, acima ou pelo menos a 1,4%. A OMS aprova uma geleia real de qualidade quando ela tem pelo menos 1,4%. Então, se a nossa tem esses selos, com certeza ela está acima disso. A Milene sabe, ela conheceu lá no semideserto de Sonora, no Arizona, né? A produção, né? Eu sei que é de uma família e que o seu Rex comprou toda a produção da geleia real, né? Todas as colmeias, e que essa família produzisse única e exclusivamente para Forever, né? Então, nós temos um alimento que por si só, se você tomar, por exemplo, é que a gente tem, que é o que a Bia falou ali atrás, tá? O certo é de a gente tomar tudo,
Mas a sinergia, quando você toma, por exemplo, aloe vera, deixa eu só falar uma coisa antes, tá? A geleia real, ela tem muita proteína, tá? Tem muitos ácidos graxos. E tem que ter ação do ácido clorídrico para poder quebrar essa geleia real e você aproveitar tudo, tá? E aí a gente vê hoje nutricionistas recomendando o nosso suco de aloe vera para melhorar a absorção, tá? Para melhorar a absorção daquilo que a gente come, da dieta dela, né, que ela vai fazer. Às vezes ela faz uma dieta perfeita e a pessoa não absorve, né? E aí dá o suco de aloe vera para poder remover toda aquela camada do estômago ruim, do intestino e trazer uma melhor absorção. Então, quando você toma, por exemplo, a aloe vera gel com a geleia real, você trata o intestino e a cabeça. E o que eu sei, por exemplo, que o único alimento que te dá neurotransmissor pronto é a geleia real. Acetilcolina, unoparantina, bifitelina, tudo isso são neurotransmissores. Então, essa sinergia, Bia, que tu falou, isso faz com que a gente potencialize a capacidade. A gente fortalece. Quando tu toma a geleia real e a aloe vera gel, a geleia real fortalece o aloe vera. O aloe vera, se você toma a geleia real, o aloe vera fortalece a geleia real. E aí, se você toma aloe vera gel, geleia real com pomestim, todos eles têm nutrientes que são únicos. Claro, se uma pessoa diz assim, bah, João, mas eu não tenho dinheiro, o que eu compro? O que eu tomo? O que tu me diz? Eu nem penso duas vezes, tomo aloe vera gel. Tomo aloe vera gel pela capacidade que ele tem. Agora, quando você cria sinergia é quando a gente consegue somar pelo menos 3 complementos. Eu fiz já uma experiência, não sei se dá para fazer aqui. Se todo mundo ligar o microfone, será que dá para a gente fazer uma experiência ou não? Milene? Talvez de interferência. Se todo mundo ligar o microfone. Talvez de interferência, 4, 5. Acho que não dá, né? Eu queria fazer uma experiência em que todos batessem palmas, né? Vamos tentar, mas, vamos ver. Sim. Pega na sua família aí, ó. Não, nem vamos fazer, ó. Minha sugestão, que é uma sinergia, tá? Pega ali, se você tem 3 pessoas na família. Olha, não sei, pega 2 dedos de cada mão, tá? 2 dedos de cada um. Quem é que vai abrir aí? O gerente. Só o gerente. A Astrid, o Rui, a Luciane, o João, vamos bater só 2 dedos, tá? Agora vamos bater 3 dedos. 3 de cada mão. Quatro dedos. Agora vamos bater. A experiência vocês podem fazer em casa é que como tem delay aí, pode parar, muito obrigado. Como tem delay, não ficou juntos, tá? As palmas chegam de 1, de 2, depois já está no 4, está chegando de 4, mas faça na sua casa com 3 pessoas, 4 pessoas, e comece a bater com 2 dedos, depois com 3, depois com 4, depois com 5. A intensidade, quando você bater de mão cheia, é muito maior. Assim é a intensidade da sinergia. É quando você potencializa. Por isso que nós sempre indicamos 3. Pelo menos 3 complementos. Quando uma pessoa está debilitada, ela precisa aumentar a quantidade e a dose. Nesse caso dessa pessoa de bastante idade, aí, a Milene sabe a idade, eu nem perguntei a idade, Milene, mas ele só estava tomando aloe vera. E quando tomou aloe vera, Ultra Body e mais o Fields of Greens, os exames, pelo que a pessoa me falou, mudou completamente, né? Então, é isso que eu estou falando, que é importante a gente aumentar as doses e aumentar a quantidade de produtos ingeridos, né?
Aí muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho todo esse dinheiro, eu não consigo, né, tal. Senhora, tu está disposto a ter mais? Tu está disposto a fazer algo? Você vai encontrar muitos não, né? Ou a pessoa começa, na primeira dificuldade, ela desiste, ela não quer, ela acha que não tem jeito, tal. Ela não se dá o trabalho de participar. Mas se a pessoa quer, tu diz, olha, eu tenho uma oportunidade de que você possa ganhar dinheiro, né? E poder somar mais dentro da tua renda e passar isso para as pessoas. E passar a ter uma segunda fonte de renda. Isso vai fazer com que essa pessoa venha ganhar mais para poder tomar mais produtos. Eu ouvi semana passada de uma pessoa que disse, olha, eu acho que por mês eu gasto R$500 em produtos. Ele falou assim, não, para começar não é gasto, é um investimento. Tá? E eu quero te dizer que eu tenho clientes que por mês consomem quase R$2.000 em produto na família. Claro, daí tem um pai, tem um filho, tem um outro filho e tal, mas é R$2.000. E daí é uma decisão deles, né? São pessoas que têm renda, que têm condições, né? E a gente pode fazer com que essa pessoa tome 5, 6, 7 produtos. Feliz de quem tem essa condição, né? Porque aí você melhora a parte circulatória, a parte cardiovascular, a parte pulmonar, a melhor absorção, você se fortalece, o teu sistema de defesa funciona, o teu processo digestivo muda, né? Se tu pegar aí, Luciane, o que era a Luciane há 10 anos atrás e o que é a Luciane hoje, eu tenho certeza que tu pode ter envelhecido, né? Ou ganhou 10 anos de vida, mas tu vai dizer assim, mas hoje eu me sinto melhor, João. Eu me prefiro hoje, tá? Ou eu queria ter 10 anos atrás, mas com a disposição e a vitalidade que eu tenho hoje. E 10 anos não é um ano, não é um mês, não é 2 anos, são 10 anos, né? E isso faz uma diferença muito grande. E eu sei que tu toma aí no mínimo 3, 4, 5 produtos, né? Quando uma pessoa... 4, parabéns. É isso aí. 5, ótimo, ótimo, ótimo. Eu sugiro que a gente tome mais. E nesse período, mesmo que a gente não queira, é, ouvir tudo que a gente ouve na TV, né, ou de pessoas, nós estamos expostos estamos expostos assim a sofrer, né, no nosso ouvido coisas que são graves assim. E a gente sempre fala sobre a diminuição, que é o que eu vou falar quarta-feira, diminuição da resposta do estresse, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, todos nós estamos envolvidos num ambiente de estresse. Todos nós, João, né? desculpa, depois Em maior ou menor. Passa o link para nós também poder assistir a tua palestra de quarta, quem puder assistir. E estamos no tempo, João. Podemos pedir a alguém que participe? Quem gostaria de contar uma experiência? João? Pode ser? Deixa eu... Tá, sim. Milene, deixa eu só falar. Pode falar de quarta-feira que lá na Forever do Paraguai tem produtos que não tem aqui, tá? Então lá eu vou falar, por exemplo, de outros produtos, do Genxia, vou falar do Arge, que tu conhece bem, né? Então tem coisas que daqui a pouco é interessante o assunto, tá? Mas nós temos aqui, por exemplo, o Forever Calcium, o Arctic Sea, a Geleia Real, o suco de aloe vera, o Arctic Sea, já falei, né? Tudo isso pode ajudar muito para diminuir a resposta do estresse, tá? É só isso, mas eu passo sim o link. Pode deixar que eu passo. Pode falar. Se alguém tem alguma pergunta, quase na hora, né? Quem pode falar, quem pode contar uma experiência? Temos a Astrid, temos Beatriz, que já tem contado também. Quem tem uma experiência contundente, forte, que possa passar para nós? Oi. Milene, assim, ó, Demartini estava falando de... Oi. Pode falar? Não. Fale. Milene, esse senhor aí que tu conhece bem, quantos anos ele tem, hein?
Ele está com 83 anos, 83 anos. Ele, ademais, ele tem diabetes, é uma pessoa um pouquinho sobrepeso, diabetes. Ele tomava bastante não, uma pequena quantidade de suco, Arctic Sea e geleia real também. Mas foi 10, tu poder falar que ela te ligou, porque assim eles acrescentaram o Feel of Green e o Ultra Body, porque às vezes não é só Milene falando, sempre é importante outra pessoa falar, né? Foi sumamente importante, eles são muito dedicados, ela realmente não saiu da cabeceira do pai de nenhuma forma no tempo todo que esteve no hospital, então ela cuidou de cada detalhe, tá? E justamente ela deu essa quantidade, ela tem tido resultados com câncer, com parentes, porque ela não diz 60 ml, 160 ml, ou 3 vezes ao dia de 60, ela diz, toma 1 litro, tu quer ter resultado, toma 1 litro. Então, isso é muito importante. Rui, você queria falar alguma coisa? Não, é só para complementar, o João estava falando sobre a história de nós 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Esta maravilha desses produtos, eles realmente vão empolgando a gente. A gente vai se sentindo melhor e a gente vai buscando tomar mais, né? E a gente vê o resultado. Por exemplo, assim, eu estou com uma vida muito intensa, você não tem noção. Um amigo meu ontem perguntou se eu não estava aí. Eu disse, gente, tem muita coisa para fazer. Mas o interessante, eu estudei 2 horas de inglês ontem, né? Então, esta força, essa energia que a gente consegue, é um negócio que não tem preço. E a gente, às vezes, se desespera porque queria que os nossos amigos, nossos familiares, pessoas entendessem esse processo, mas isso faz parte, como diz o João, né? Cada um escolhe a sua vida, né? Então, tudo que nós fazemos hoje vai repercutir ali adiante, daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Né? E as nossas escolhas, por exemplo, na minha por Forever, foi maravilhosa. Eu não tenho, cada dia mais eu me apaixono e busco tocar a vida das pessoas. Mas cada um tem a sua história, cada um tem as suas escolhas, né? E eu gosto muito, sempre uso muito uma frase, né? Nós somos livres para escolher, porém nós somos escravos de nossas escolhas. Ok? Minha contribuição. Da minha parte, muito obrigado. Preciso sair agora, tá? Bom trabalho para você, sucesso, ótima semana. Qualquer coisa, fale Bom comigo trabalho. aí num outro momento, semana que vem. Um abraço. Um abraço a todos. Então, um abraço a todos.